um físico saudável. Ter um corpo físico saudável é uma pérola. Podemos transformar situações adversas num físico saudável. E é um mandamento de Deus. E vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o 19 e depois vamos ver o 20 em sequência, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, esse texto, ele é o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios e ensinando a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a importância, a relevância de que nós, filhos de Deus, precisamos dar ao corpo físico, a nossa estrutura física. Nós temos que entender, meus irmãos, que qualquer descuido que nós, o indivíduo, o ser humano, qualquer descuido que nós tivermos com o nosso corpo, com a nossa estrutura física, com esse corpo que Deus nos deu, nós estamos pecando também. Porque é mandamento de Deus que nós devemos cuidar desse templo do Espírito Santo. Investir nele, cuidar dele. Então a palavra ensina, meus irmãos, que o nosso corpo é para glorificar a Deus. Essa estrutura física que temos serve para glorificar a Deus. E quando eu e você pensamos, mas existiu muitas teologias durante esses 2000 anos aí, de que o corpo, ele é uma mera matéria, que vai voltar à sepultura, é terra, e que deve ser surrado, batido, destruído, machucado, e não tem problema, porque vai se terminar. E alguns teólogos antigos, eles falavam com muita propriedade sobre isso, achando que o corpo, então, porque volta à terra, porque duraria um período X, ele não tinha valor. Mas de maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada, Paulo fala em inúmeros momentos, Pedro fala disso, Jesus demonstra isso na sua vida, que deve ser preservado, que deve ser cuidado essa matéria física, embora ela vá se diluir, voltar à terra. Saiba de uma coisa, ela é o invólucro da alma. Nosso corpo é o invólucro da alma. É dentro desse corpo que mora a essência nossa. É dentro desse corpo físico que você tem aí que mora você. Porque você é uma alma. E segundo as Escrituras Sagradas, a alma, ela é eterna. Não morre mais o ser individual que você é. Agora esse corpo, enquanto isso, ele é o invólucro da alma. Então se eu dou valor para mim, se eu dou valor para a minha essência que Deus me fez, e se eu dou valor pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o apóstolo está dizendo aqui, nós precisamos cuidar, preservar, manter essa morada passageira da alma. Esse corpo que eu e você temos é uma morada passageira da alma. O detalhe é, meus irmãos, que quando o homem vive sem Cristo, ou quando o homem vive desobediente às Santas Escrituras, ele abre legalidades para que muitos invasores venham residir no físico da gente, no corpo da gente. E esses invasores nós vamos trabalhando desde o início das terças proféticas agora sobre pérolas. O que são? Lembrando, dentro desse mesmo conceito de como é fabricada uma pérola dentro da ostra. Como que é fabricada uma pérola dentro da ostra? Primeiro entra um invasor, um pedaço de pedra, uma casquinha da própria ostra, algum inseto, algum animalzinho, algum minúsculo, uma alga, e ela reside ali, ela machuca, ela fere, ela atrapalha aquela ostra, ela traz danos, traz dores e problemas. E a ostra, então, ela desenvolve uma habilidade interna própria dela de encapar esse invasor e fazer dele algo valioso. Então, meus queridos, é natural, e eu não estou aqui para julgar ninguém, e não devemos estar apontando também para A, ou para B ou para C, mas nós estamos aqui para meditar na palavra, que é normal, embora não seja legal, não seja certo, é normal durante a nossa caminhada de vida, nós relaxarmos, nós não darmos a atenção necessária para o nosso corpo, e ele ser invadido, por causa de algumas legalidades que a gente dá, e ser invadido por alguns
problemas, por algumas dores, por alguns perrengues, por alguns vícios de comportamento, por alguns vícios alimentares, por alguns vícios do exagero ou pelo desleixo. E tudo isso vai causar problemas físicos no nosso corpo, que deve ser o intermédio para glorificar a Deus. Então, às vezes, eu até brinco com meu pai, e de repente ele vai me escutar, e eu brinco com meu pai, que o meu pai, Deus deu para ele um caminhão de 2.000 quilos, uma caminhonetinha daquelas de 2.000 quilos, compara o corpo dele, e por 30, 40 anos da sua vida, ele colocou 5.000 quilos todo dia em cima daquela caminhonete. E aí ele está lá com o corpo esgualepado, né? Está com 70 anos, mas detonado fisicamente. Porque ele cometeu exageros com o corpo na parte física. Carregava pedras enormes, fazia loucura sozinho, exageros de força. E o tempo vai cobrar. A estrutura vai sendo... E nós precisamos, e eu creio que meu pai, o termo famoso, ignorância, porque ignorância não é uma pessoa ser, uma palavra degenerativa para o ser humano. Ignorância é aquele que ignora, que não sabe. E ele foi criado nesse contexto de ser mula de carga, porque o pai dele foi criado assim, pelo avô dele, pelo bisavô, isso vem num histórico. Esse contexto todo, meus irmãos, tem gerado um definhamento da parte física dos homens, das mulheres, do ser humano. Por quê? Porque não estão prestando atenção nas Escrituras. Porque não leva em conta, não é levado em conta a palavra de Deus. E aí adquire esses vícios. Vícios de comportamento, como eu disse, vícios na alimentação, enfim, que vão destruindo, que vão estragando, que vão machucando o corpo que Deus nos deu. E esse destruir, esse machucar do corpo, ele começa a ser trabalhoso para essa alma, a conviver com esse problema, com essa situação. E aí então o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos chama a atenção para que nós venhamos a ter um cuidado especial para esse invólucro da alma, para esse corpo. Porque se nós não cuidarmos, invasores virão, terão legalidades para invadir. Porque às vezes a gente pensa assim, vem cá, eu tenho levado a minha vida a sério, eu tenho orado todos os dias, eu sirvo a Deus, eu não vivo em pecado, eu não tenho complicado com Deus, eu tenho feito tantas coisas. E por que surgem situações no meu físico tão graves às vezes? E aí às vezes a gente não para pensar que em algum momento nós demos legalidades para que invasores, doenças físicas venham acontecer em nós. E aí nós precisamos então pensar nesse assunto. E eu creio, meus queridos, que Deus nos chama a atenção nesta noite para isso, para que nós venhamos pensar. O apóstolo Paulo escreve lá nos Gálatas e ele destaca as obras da carne, que nós muito conhecemos. E é bem visível, meus irmãos, tanto ali nos Gálatas, como também em outros textos que nós vamos ver em Tessalonicenses, em Filipenses, em vários momentos da história de Paulo, ou melhor, da vida de Paulo, dos escritos de Paulo, ele deixa salientado, ele chama a atenção para que cuidemos do nosso corpo. E nós às vezes podemos até pensar que o apóstolo Paulo era um cara que não cuidava do seu corpo, porque nós vemos ele passando por catástrofes, por situações de passar frio, de passar fome, de apanhar. Mas então, Paulo não cuidava do seu corpo. Paulo morre com 60 e poucos anos, no primeiro século da era cristã, em que a média de vida era 30, a longevidade era 35. Paulo morre velhinho, gagá. Entende? Hoje a média de Senegal é 48. Nós vivemos num paraíso em que a nossa longevidade é alta. Muitos de nós, se vivessem no Senegal, já tinha bailado. Então, meus irmãos, o Paulo ele vive além da sua época. Não dura mais que João, porque João tinha uma promessa, que morreu com 96 anos. Fato raríssimo naquela época. Passa 3 gerações, o apóstolo João. Escrevi aqui, Paulo destaca muitas obras, carne, que ferem diretamente a pureza do corpo. E agora quando eu falo pureza do corpo, o que eu estou falando? Porque às vezes a gente, por pureza, a gente fica só na parte espiritual do puro. Mas o que é pureza? O que significa pureza? Quanto mais alguma coisa for original, mais pura ela é.
O ouro precisa ser queimado, tudo que tem em roda dele, para que ele fique puro. E o significado da pureza é essa, é ir para o original. E o teu corpo e o meu corpo, nós precisamos levar ele o máximo mais perto do original. Mas qual é o original que é o nosso corpo? Qual é a base, qual é o princípio da originalidade do nosso corpo? O corpo de Adão. Corpo de Adão, que foi feito para viver eterno. O corpo de Adão, que vive 800 anos. Números nossos. Alguém pensa, não, era diferente a época, a contagem dos anos da época, eram os mesmos anos, era a mesma lua, era o mesmo sol, eram os mesmos tempos. Mas é o estado de pecado do ser humano que vai abreviando o seu estado de vida. Mas agora, pastor, então, o que nós estamos melhorando o nosso índice de pecadores? Porque vem aí o chamado projeto Matusalém, em que os seres humanos vão viver segundo esse projeto. Em 2010 eu li isso, que as crianças que tinham 10 anos em 2010, ou as crianças que nasceram no ano 2000, viverão, a partir de 2050, será contado, e viverão 100 e pouco, 130, 140 anos. Todo mundo. Mas como vive? Através de uma ação medicamentosa, de uma carga que nós estamos recebendo e vamos continuar recebendo, de vírus que nós colocamos para dentro de nós para ser resistente aos mesmos vírus. Não estou fazendo aqui uma defesa ou uma ação contrária à vacinação, mas eu estou só explicando que é dessa forma que o homem aumentará o tempo de vida, mas não de uma forma original. Não da forma original. Porque a forma original já foi perdida nesse processo. Mas enquanto eu e você, como servos de Deus, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, que nós centrarmos a nossa visão pela Bíblia Sagrada e construirmos comportamentos para o nosso corpo através da Bíblia Sagrada, nós viveremos mais e saudáveis. Nós poderemos viver mais tempo e saudáveis. Porque nós estamos indo para o original, para o processo original, para a pureza. Então, eu anotei aqui, estar menos possível adulterado. Agora vamos então pensar um pouco. Vemos que o primeiro homem pecou. Ele permitiu que o nosso corpo tornasse sujeito a dor, cansaço, destruição. Então, nunca mais nós teremos aquele corpo de Adão. Mas dentro daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós conseguimos ser hoje, daquela estrutura física e corpórea que temos hoje, nós poderemos sim cuidar desse corpo físico mediante as escrituras e construirmos uma estrutura mais pura, mais próxima do original. Através de quê? Através de práticas saudáveis. Vamos ver o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui está bem preocupado, e dentro de tantas obras da carne, muitas delas aqui são que atacam o corpo. O adultério ataca o corpo. A lascívia ataca o corpo. A impureza, as iras, as pelejas, a própria inveja. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Ataca o corpo. Homicídios, bebedice, enfim. Então, meus irmãos, é bem visível essa preocupação do apóstolo Paulo com o corpo. Também, meus irmãos, em outros textos, como eu já disse, existe o apóstolo Paulo se preocupando com o cuidado, dando ênfase ao cuidado que o indivíduo deve ter com o seu corpo. E nessas obras da carne aí nós vemos isso. Observe, meus irmãos, que as obras da carne citadas em Gálatas têm relação direta com as práticas que o corpo faz em benefício à sua alma. As obras da carne, atenção, as obras da carne têm relação direta ao que o corpo faz em benefício da sua alma. Quer dizer isso? O apóstolo João, ele escreve lá na 3ª epístola, dizendo assim: desejo que você te vá bem, assim como vai a tua alma. Então quer dizer que se a alma
que mora dentro desse corpo, não está indo bem, não está na direção de Deus, não está na orientação divina, não está se alimentando daquilo que é puro, ela vai conduzir o corpo à sua satisfação, ao seu deleite. E isso vai fazer com que o corpo se machuque, se contamine, se maltrate. Então, meus irmãos, eu quero pensar com vocês, eu vou fazer uma pequena análise de apenas 3 obras da carne. Primeiro que eu vou fazer é a impureza. Impureza é uma obra da carne. E, meus queridos, o que é impureza? Impureza é uma ação biológica, física, né, que traz algo sujo, que é maléfico, que é lixo, para dentro de uma estrutura que é limpa. Irmãos, são milhares de pessoas que morrem no mundo por ano por causa da impureza, por causa de maus cuidados, de lixos, não lavar mão, de defecar em lugar errado. São milhares de pessoas que morrem assim. Ah, pastor, mas a saúde tem falado tanto. Sim, a Bíblia fala isso. Pra vocês terem uma ideia, se você ler o livro de Êxodo, você vai ver Deus dizendo para o povo de Israel que quando você for lá no deserto, o povo estava no deserto sem estrutura, quando você for fazer as suas necessidades físicas, você faz um buraquinho na terra, faz a necessidade em terra. A Bíblia está dizendo isso. Por quê? Porque Deus está preocupado com o corpo também, para que as doenças não se espalhem. Agora tivemos que passar por uma pandemia para aprender a lavar as mãos, né? Até hoje mudou o jeito, né? Aumentou gente lavando as mãos. Essa semana eu estava pensando, meus irmãos, e observando uma situação. Não sei onde que eu estava. Estava num restaurante, eu acho que estava viajando, não me lembro. Eu sei que eu vi mais que uma pessoa espirrando assim. Assim. Eu disse, produto da pandemia, resultado da pandemia, espirrando no cotovelo. Sim ou não sei? Sim ou não? Não é isso? Antes você fazia isso, mas você aprendeu a se cuidar agora. Ou cuidar dos outros agora, por causa, pagou caro. Pagamos caro para aprender alguns cuidados. Isso é impurezas. São lixos. E o ser humano vive, o Brasil, um país rico, um país poderoso, vasto, perde gente todos os dias por causa de impurezas. E aí, meus irmãos, se eu e você prestar atenção nessa bendita palavra de Deus, se a sociedade, eu coloquei aqui assim, nesse vasto e rico Brasil, há milhares de pessoas expostas a lixos, observe que isso é o resultado direto do distanciamento da sociedade dos mandamentos bíblicos e vivem segundo a carne. Então eu e você como cristão, não podemos pensar assim, mas Deus tem poder e vai me defender de tudo. Vai defender daquilo sim, que não está no nosso alcance, mas a nossa parte, o nosso cuidado com o corpo, é eu e você que temos que cuidar. Palestra de enfermeira, vem para cá, enfermeira, para terminar a palestra. Mas é verdade, é bíblico. Tá, meus queridos? Amados, em pleno século 21 nós vivemos com isso. Então, as impurezas são um exemplo. É obra da carne. É obra da carne. E é condenada pela palavra. E diz assim, que quem pratica essas coisas, não herdará o reino. Então, crente, nós crentes que estudamos a palavra de Deus, nós precisamos preservar pela pureza. Ter ódio da imundícia. Não querer porque às vezes o crente quer espiritualizar tudo. Não, isso aqui é o conviver com os impuros, é conversar com o pecador. Os judeus faziam isso. Lavavam as mãos, não conversavam com os pecadores, mas Jesus chama eles de sepulcro caiado. Vocês são branquinhos por fora, puro cal por fora, mas dentro tem um morto, está podre, fedido. Não, é físico mesmo. Glutonaria. Queridos, é natural, é visível quanto essa sociedade anda comendo compulsivamente e gerando sérios danos para o corpo. É invisível que a nossa sociedade ela está sendo incentivada a alimentos maléficos, a alimentos destrutivos que podemos colocar no rol de glutonaria. Tudo que é demais, meus irmãos, nós sabemos que é perigoso e pernicioso. Inclusive as guloseimas, aquilo que é gostosinho, né? Aquilo que o paladar gosta. Não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ficar seletivos de alimentos, assim de uma forma absurda, brusca e religiosa, que daí é outro problema, é o legalismo.
Há religiões que têm uma certa seletividade de alimento. Esse come, esse não come, se a Bíblia diz, se a Bíblia não diz, se fala, se não fala, né? E criam uma parafernália de regras e a pessoa fica ali religiosa. Também não resolve, vai para o mesmo ambiente. Vai entrar no outro processo da carnalidade. Agora nós precisamos ter consciência, queridos, do nosso limite, do que o nosso corpo pode, o que o nosso corpo não consegue absorver, e ter brios, e ter coragem, controle. E não é fácil, né? Eu sou apaixonado por fritura. Eu enxergo um bolinho frito, eu sou doente. Mas eu como, de repente, no máximo, 10 bolinhos por ano. Me controlo. Eu preciso me controlar. Eu tenho um corpo, e esse corpo precisa glorificar Deus. Então nós temos que ter. Não estou dizendo que bolinho frito é pecado. Estou dizendo que o meu corpo sente, então eu preciso preservá-lo. Isso precisa ser controlado por nós. Então, meus irmãos, a glutonaria é uma obra da carne e é relativa ao quê? A alimentação descontrolada. Não é só a quantidade X, mas é o quê? Quem não gosta de uma carninha bem gorda? É difícil quem não gosta. Difícil o gaúcho que não gosta de cortar uma costela assim, ó, que faça um barulhinho assim. Uma ponta de peito, dá uma salivada. Até eu me atrapalhei aqui. É pecado comer uma carne? Não, não é. Agora comer 1 quilo de ponta de peito por vez que tem churrasco? A Coca-Cola é pecado? Não é pecado, mas 2 litros por dia é pecado. É glutonaria. Traz problemas. Então nós precisamos administrar isso. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos um corpo. Aleluia. E esse corpo precisa glorificar a Deus. Eu li um livro contando de um missionário que foi enviado para o norte da Índia, cheio de vontade, apenas 30 anos, doutor na teologia, um ótimo pregador. E ele vai para a Índia como missionário e se empolga. No norte da Índia, gélico, frio, ele sai de uma região mais quente da Europa e se doa tipo doido e passa 6 meses lá, naquele inverno terrível, e evangelizando e correndo de casa em casa, e pega uma pneumonia e está numa cama morrendo, com 30 anos, cheio de potencial. E ele dizia aos gritos na cama, dizendo: ai meu Deus, tu me deste uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo e não entreguei a mensagem. Estava falando do corpo deles. Tu me deste um corpo e uma mensagem. Matei o cavalo e não entreguei a mensagem. Então nós temos um corpo para preservar. Bebedice. Meus irmãos, quantas pessoas são destruídas por essa obra da carne? Quantas famílias são dizimadas por causa do alcoolismo ou da bebida alcoólica? E há quem diga que, mas se beber socialmente é tranquilo. Eu sei beber socialmente. Meus queridos, o álcool, eu trabalhei com dependentes químicos do crack, da cocaína, de cigarro e de álcool. Todos os meninos que eu atendia de crack, eles diziam assim: a porta de entrada do crack para mim foi um copo de cerveja. Porta de entrada da drogadição para mim foi iniciar a beber socialmente com meu pai um copinho de uísque que nós tomávamos de vez em quando, num domingo, antes do almoço. Por entrada das drogas que mais destrutivas é o alcoolismo. Por experiência de trabalho que eu tenho. Então tenhamos cuidado. Mas é só um pouquinho, é social. Mas eu vou ter em casa, eu não tomo, mas eu vou ter uma cervejinha em casa porque chega alguma visita que quer. O teu filho está lá percebendo isso todo dia. É uma porta de entrada. De todos os dependentes químicos que eu trabalhei, sabe qual é os que mais recaem? Que mais voltam a usar? O usuário do álcool e o do cigarro. Recaem mais do que do crack e da cocaína. Por quê? Porque para usar o crack, é droga ilícita, a pessoa se esconde, a pessoa se preserva. Mas uma cervejinha é status. O cigarrinho não é proibido. Então é mais fácil de recair. O inimigo tem as suas portas de entradas. E isso mata o corpo. E se mata o corpo, se destrói o corpo, afeta aquilo que deve glorificar a Deus. Então, meus queridos, o nosso corpo precisa ficar limpo de vícios. Limpo de vício. O vício, meus irmãos, ele provoca centenas de alterações na anatomia do cérebro.
E no seu funcionamento químico, no químico do cérebro, ele atrofia, ele mexe com a sinalização de uma célula para outra, para de haver comunicação, ou mexe na comunicação. Uma célula vai pedir socorro para outra e manda a mensagem e ela entende assim, usa disso, ela entende errado, ela atrapalha até para o aprendizado. E nós precisamos entender isso, que o vício faz isso, ele trabalha lá no nosso cérebro, o vício de qualquer coisa, o vício de doce, o vício de chimarrão, o vício do álcool. Ele afeta. Não estou proibindo vocês tomar chimarrão aqui. Eu estou falando aquele que não pode ficar 3 dias sem chimarrão. Tem problema, tem que ser trabalhado, tem que entregar a Deus esse negócio. Então, meus irmãos, como é nefasto para o nosso corpo humano esses vícios. Café também é vício. Na verdade, meus irmãos, não é que o café é vício, não é que o chimarrão é vício. É aquela prática que nós adquirimos, aquele mau hábito de depender desses subterfúgios para o corpo e que estão machucando o corpo. Primeiro passo, ser livre do vício, é o indivíduo se conscientizar dos danos. Pensa aí se tem algo que te faz falta, se conscientiza se ele é danoso. O chimarrão não é danoso até certo ponto, não é? Não é danoso. Ele é benéfico, assim como a cocaína. Ela tem os seus benefícios, assim como a cannabis, né? Tem o seu benefício, mas dosada para um momento certo, dentro de uma estrutura. Agora, o que nós precisamos entender, meus irmãos? Que se esse produto, se esse material, ele é viciante, ser banido do nosso corpo. Precisa ser trabalhado, e para isso nós precisamos nos conscientizar dos danos. Depois nós temos que entender que está dependente desse mau hábito. Porque às vezes as pessoas não se tocam, né? Não, eu paro de beber a hora que eu quero. Mas está lá caindo, trôpego. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Não para. Tem que estar consciente de que isso está gerando dependência. Terceiro, desejar ardentemente ser livre. Entender que eu estou dependendo disso e eu entender que desejar ardentemente ser livre. Ardentemente ser livre. Basta isso? Resolve isso? Não resolve. O que é preciso? É preciso tomar uma posição corajosa e destemida para enfrentar esse invasor. Lembra que ele é um invasor. Lembra que tu não nasceu com isso. Você pode ter nascido enquanto a tua mãe e o teu pai fumavam, enquanto você estava na barriga, mas tu não nasceu com isso. É um invasor. Você pode ter recebido na mamadeira Coca-Cola com 3 meses, mas ela continua sendo um invasor. E precisa ser definido isso. Não, é um invasor, ele está ali invadindo, está entrando. E eu preciso então, primeiro, não basta somente querer ser livre. É preciso tomar uma posição corajosa e destemida de enfrentar esse invasor e lutar contra ele com as armas que Deus nos proporciona. Tiago capítulo 5:16, que eu vivo dizendo e volto a falar sobre ele. O apóstolo diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, é necessário eu identificar e eu confessar para alguém. Não é só para o pastor, mas procura aí. Primeira coisa, olha para mim. Esse invasor tem nome. Você identificou ele, tem nome. Eu tenho um problema. Meu triglicerídeo é um absurdo. O que gera o triglicerídeo? Gera o amido do pão lá. Então esse é o invasor. Mas eu não posso ficar sem o pão. Então eu preciso me livrar deste invasor. Dá o nome para o invasor. Segundo lugar, contar para alguém. Chama o teu discipulador, que é a pessoa mais indicada. Chama o teu discipulador, e se você não tem, procura um. E se tu não conseguir achar um, procura um irmão cheio de Jesus. E chama ele aqui, vem cá meu filho, tem um invasor que me incomoda. Meu triglicerídeo está alto, meu colesterol está alto, e o invasor é o fulano e tal. E ele está lá na minha casa todo dia me provocando. E eu estou querendo comer. E eu como. E eu sei que isso vai me matar. E vai estragar meu corpo. E aí essa oração desse justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia está dizendo isso. Então nós precisamos identificar o invasor. Tomar uma decisão. E aí pedir. Confessar. E pedir misericórdia. Deus vai fazer. Você crê que Deus faz ou não crê?
Eu e você precisamos fazer isso. Então, meus irmãos, em sequência a isso, você identificou o invasor, você orou, você confessou para o teu irmão, ele orou contigo, você ficou forte contra esse invasor. Aí você precisa fazer o quê? Criar uma rotina de alimentação saudável. Você precisa criar uma rotina de prática de exercícios. Você precisa criar uma rotina de consumir elementos de fontes que venham te estimular o hormônio da alegria, do prazer. Você precisa distrair a tua mente com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia Sagrada, com dedicação a livros que te fazem melhorar e crescer. Você precisa meditação, você precisa oração. São técnicas que nós precisamos desenvolver no combate, pós-decisão de entregar o vício, de confessar a culpa e começar uma prática melhor. Não adianta nós ficarmos só com a fé dos outros às vezes, né? Como tem gente que gosta de viver da fé dos outros. Famoso crente 6 horas. Já viu falar do crente 6 horas? Ele diz: 6 horas por mim aí, 6 horas por mim aí que eu tô com dor de cabeça, 6 horas por mim que eu tô com problema, 6 horas por mim que o meu dinheiro tá 6 horas, né? Vamos orar juntos. Ore comigo, pastor, eu tô com uma dificuldade. Ah, qual é a dificuldade? Ah, pois é. Não, qual é? Eu tô com um triglicerídeo. Vem cá, mas e você tá comendo o quê? Mas é Deus falando conosco. Deus quer curar o nosso corpo físico também. Deus quer fazer com que o teu corpo glorifique o nome dele. Meus queridos irmãos, porém algo lindo no sobrenatural que opera no homem. Aquele homem, aquela mulher decidido a vencer algum invasor e transformar esse invasor numa pérola. E eu preciso, assim, com toda tranquilidade, eu preciso usar aqui o Ângelo nesse momento. Eu preciso usar, e ele sabe disso. E se ele não está me escutando, ele vai me escutar depois. Porque 18 de maio fez um ano que a gente sentou a primeira vez para conversar. E ele veio cheio de invasores. E quem conhece o Ângelo, todos aqui. Ele chega aqui dia 18 de maio cheio de invasores. Cabisbaixo, ombros caídos, obeso, depressivo, com déficit de atenção. Mas ele confessou os seus invasores: Senhor, estou entregando. E foi entregando um por um, e levou a sua vida a sério. E aí a gente foi buscar recurso, né? A Aline assumiu lá uma parte orgânica, ajudando, e outro ajudando aqui, outro ajudando em oração. E hoje ele está aí de ombros altos, corpo em dia, feliz, cooperando na obra do Senhor. Por quê? Porque Deus age também no sobrenatural de quem quer. É preciso, meus irmãos, nós entregar e dizer: Senhor, eu quero que esse invasor que está aqui me incomodando, Senhor, eu quero destruí-lo, mas não só destruí-lo, eu quero encapá-lo com a tua graça, com a tua presença, com a tua palavra, para que ele comece a testificar de ti através de mim. Eu quero